Fala pessoal, beleza? Tranquilo? Estamos chegando aí, você sabe onde? Aqui no nosso canal LA Esportes. Eu já vou te convidar de antemão, se tu não é inscrito, te inscreve aí no nosso canal, ativa as notificações, deixa o like nesse vídeo, compartilha com os teus amigos e deixa, claro, o teu comentário geral. Vamos lá então para falar das notícias do Internacional, até porque o Colorado não jogou nessa semana, teve ali uma folguinha e tal, e só vai voltar a campo na segunda-feira contra a equipe do Avaí, jogo esse que acontece na ressacada do Internacional, tentando, se manter no G6 e quem sabe até almejar, uma vaga no G4 do Brasileirão, visando no caso uma vaga direta na fase de grupos da próxima edição da Libertadores da América. Algumas notícias que nós temos que trazer para vocês relevantes. A primeira delas, o Internacional teve avanços nas conversas com o Krasnodar da Rússia para efetivar a contratação dele, Wanderson, esse jogador que chegou com desconfiança da torcida, não era tão conhecido no futebol brasileiro, mas hoje ele não é só um dos principais jogadores do Internacional, como ele é titular absoluto. Pelo lado esquerdo é um jogador que finaliza muito bem, é driblador e é uma das peças-chaves, um dos principais jogadores desse esquema montado pelo Mano Menezes. Eu não tenho dúvidas de que o valor que está sendo investido pelo Wanderson, que é cerca ali de 4,5 milhões de euros, na cotação atual, pouco mais de 23 milhões de reais, 23,5 milhões de reais, esse valor é até baixo por aquilo que o Wanderson está rendendo ao Internacional. E é um atleta que, sem dúvidas, eu acho que 99,999 ou talvez até 100% da torcida colorada concorde que esse jogador é titular absoluto do Mano Menezes. Tem gente até que defende a utilização do Wanderson ao lado do Pedro Henrique. Um por cada lado do campo. Pedro Henrique pela direita, Wanderson pela esquerda. Mas o Mano Menezes não vê assim, mas o Wanderson, independentemente do momento em que estivesse o Pedro Henrique, ele que também passou por uma fase excelente, o Wanderson, poucos jogos foram aqueles em que ele não foi titular. E por falar nisso, ele tem, inclusive na temporada, 6 gols. É ali ao lado do Edenilson, ao lado do Alemão, um dos principais artilheiros da equipe colorada nessa temporada, beleza? A gente vai falar também que o Inter trabalha nos bastidores para não só efetivar a contratação do Wanderson, por esse valor aí que a gente acabou falando para vocês, 4,5 milhões de euros, pouco mais de 23 milhões de reais, mas outros nomes também estão na pauta colorada. E aí, por exemplo, o Depena, que foi outro jogador que chegou sob desconfiança da torcida, não era conhecido do futebol brasileiro, beleza? Mas ele chegou inicialmente indicado por Cacique Medina e o Mano Menezes adaptou ele para uma função mais recuada, como um homem ali de meio de campo. E no caso, o Depena é um dos principais jogadores também dessa equipe do Mano Menezes. Outros 2 jogadores que a direção colorada trabalha para a manutenção dos mesmos é, no caso, o Rodrigo Moledo, jogador muito experiente, tá? E que vem convivendo com problemas físicos nos últimos anos. Isso é bem verdade. Mas é um jogador que tem um espírito de liderança muito bacana, até porque ele é uma das principais referências do Inter nesse elenco atual, até pelo longo período em que ele está com a camisa colorada, e também o Gabriel Mercado, que é um jogador que chegou inicialmente para atuar pela lateral direita e também como zagueiro, mas hoje ele é titular incontestável na zaga, pelo lado direito, ao lado, por exemplo, ali do Vitão e por vezes até do Kaique Rocha. Além desses nomes, claro, o grande maestro desse time do Mano Menezes, eu não estou falando de Alan Patrick, eu não estou falando de Maurício, eu não estou falando de Edenilson, eu não estou falando de Tyson, eu estou falando de Mano Menezes. O Internacional também trabalha nos bastidores para efetivar a renovação de contrato de Mano Menezes. Eu acho que, inclusive, a maioria da torcida colorada vai concordar que o Mano faz um grande trabalho. Embora ele tenha sido eliminado da Sul-Americana pelo Melgar, ele teve sua parcela de culpa? Teve, mas a maioria, digamos assim, a grande parcela da culpa na eliminação da Sul-Americana foi do grupo de jogadores. Pelo menos essa é a minha visão. Com relação ao Mano, ele mudou o status do Internacional. Fez um time competitivo. É só pegar a amostragem do Inter contra equipes em que, por exemplo, tem um investimento maior e uma qualidade de elenco maior. Pega o jogo, por exemplo, contra o Corinthians. O Internacional fez uma partida muito interessante, embora não tenha vencido dentro do Beira-Rio. Contra o Atlético Mineiro, venceu por 3-0. Contra o Palmeiras, fora de casa,
fez uma grande partida, especialmente na segunda etapa, e fez, no caso, um jogo muito competitivo contra o Flamengo dentro do Beira-Rio. Acabou vencendo, tá? Então, o Mano Menezes, ele sem dúvidas, se começar a próxima temporada no comando do Internacional, garantindo a classificação para a próxima edição da Libertadores, e essa é a tendência, não tenho dúvidas de que ele vai promover a manutenção de jogadores que ele confia, obviamente tem o seu aval, vai tirar aqueles que não agregam em qualidade, tá? Inclusive, a margem de elenco do Inter está muito próximo da que ele considera como ideal, cerca de 30 jogadores, tá? Nem a mais nem a menos, e ainda ele vai em busca, obviamente, de opções dentro da realidade do clube, para, no caso, incrementar, acrescentar em quantidade e especialmente em qualidade, beleza? O Inter continua sua preparação, obviamente, para o confronto diante do Avaí, né? Esse jogo que acontece fora de casa na segunda-feira, válida aí pelo Brasileirão, a única competição que o Inter ainda tem por disputar. E a grande verdade, galera, é que o Inter, devido a essa sequência aí de dias de descanso, treinamentos, implementação de ideias, a gente espera, obviamente, que a equipe apresente uma evolução, principalmente, não só evolução, mas saia com um resultado positivo fora de casa. Inclusive, a gente tem uma informação importante para falar sobre a preparação para esse duelo, é que Alan Patrick e Maurício, muitas pessoas falam que ou joga um ou joga outro, mas eu tenho uma informação muito importante para dizer para vocês, tá? Alan Patrick e Maurício foram testados juntos, é isso mesmo, foram testados juntos num treinamento dessa semana, tá? Essa possibilidade foi elencada no treinamento, mas pelo menos na minha percepção, pelo estilo de jogo do Inter e também do próximo adversário, que no caso é o Avaí, eu colocaria somente um deles. E hoje, quem desses dois apresenta mais? Tem mais vigor físico? Não vou dizer a questão da experiência e qualidade técnica, até porque eu acho que o Alan Patrick é superior. Mas o Maurício, pelas atuações recentes, pela fase, e a gente tem que considerar muito isso, o momento no futebol faz toda a diferença, tá? O Maurício hoje estaria entre os 11 iniciais, pelo menos no meu time, para enfrentar, no caso, a equipe do Avaí, tá? Ele vem numa excelente fase, tá? Foi destaque na atuação contra o Atlético Mineiro, foi destaque também contra o Fluminense, embora tenha tido seu gol ali anulado por um impedimento de nádegas, mas faz parte. No caso, o Maurício hoje está à frente do Alan Patrick, pelo menos na minha percepção, no quesito fase, no momento que ele atravessa, está num grande momento, no caso, o Maurício está em relação ao Alan Patrick, que ainda precisa melhorar muito do ponto de vista, especialmente físico, se ele quiser voltar, no caso, a atuar entre os 11 titulares do Internacional. Lembrando que esse problema físico do Alan Patrick, ele não é de hoje. Desde que ele retornou ao Inter, tem muitas pessoas que o comparam a um senhor em campo, né? Embora ele seja um atleta relativamente para os padrões do futebol ainda, com uma longa caminhada pela frente, só tem ali 31 anos, se eu não me engano, ele é um cara que ainda precisa melhorar demais nesse aspecto físico e principalmente resistência, até porque na maioria das partidas ele é substituído, mas quando está em campo é um jogador que sem dúvidas faz muita diferença, tá? Então a gente fala sobre algumas notícias no Internacional, falando sobre a efetivação da contratação de Wanderson, tá? Uma notícia muito importante para o torcedor colorado. Também outros jogadores, mas também o técnico Mano Menezes, em que a direção trabalha para mantê-los. Falamos também sobre a preparação para o duelo contra o Avaí e também a possibilidade de Alan Patrick e Maurício jogarem juntos. Se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, deixem um like nesse vídeo, compartilha com os teus amigos e deixa claro aqui embaixo o teu comentário. No meu nome, Luiz Eduardo, fica um grande abraço, um grande beijo para todos os fãs de esporte da LA Esportes. Até nosso próximo vídeo, galera. Valeu!